engrandecer aquele que é digno de honra, de louvor. Os seus lábios é o sacrifício vivo. Levante as suas mãos e engrandeça aquele que é o maior nas nossas vidas. Nós exaltamos Jesus nesse lugar, exaltamos o seu santo nome, exaltamos a sua presença no meio de nós. Obrigada, Jesus. Nós rendemos graças pela sua bondade nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel à sua palavra e ela é viva e eficaz. Ela funciona no nosso meio, porque o Senhor está velando para que ela se cumpra. Nós rendemos graças porque o Senhor é um Deus que nós podemos confiar, descansar e repousar. Como não honrar, como não exaltar um Rei tão bondoso como o Senhor. Obrigada, Pai, por escamas caindo para que pessoas possam enxergar o Rei precioso Jesus, o Senhor dos Senhores, o grande exaltado, aquele que é digno de honra, glória e louvor. Nós nos colocamos debaixo da sua poderosa mão para receber das suas instruções, da sua exortação, da sua palavra, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nós olhamos como exemplo das nossas vidas. Muito obrigada, Pai, porque Ele é o principal aqui. Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso foco, Ele é o maior nas nossas vidas. Nós rendemos graças pela palavra que o Senhor ministra dentro de nós. Nós, como seus servos, queremos escutar as preciosas palavras do nosso Rei. Obrigada, Paizinho. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigada, equipe. Sucesso. Não, acho que está tudo bem. Obrigada. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Então vamos colocar os nossos cintos para ir numa jornada maravilhosa com a Bíblia. Amém? E aí eu vou pedir para você conferir como é que está o tanque aí do seu carro, para a gente poder dar uma abastecida e você continuar nessa caminhada de seguir a Cristo. Amém? E aí, por enquanto que você ajeita aí o seu banco, vê como é que está o seu cinto, queria que você se imaginasse aqui nessa pista. Amém? Que vai estar aparecendo em instantes. Eu queria que você imaginasse que você estivesse numa pista de verdade. Você está lá no seu carro, existe uma via de mão dupla, então tem carro vindo, tem carro voltando, e você tem que estar na sua via, na via correta. E aí a gente pode parar para pensar e imaginar. Se você estivesse numa via, num carro, de mão dupla, cada um tem que ficar no seu lugar certo, amém? Porque senão vai colidir, não vai dar certo e a gente não quer isso não, amém? E aí se você estiver nessa rua, você vai estar no carro, o carro do lado direito ou o carro do lado esquerdo? Exatamente, olha só, depende de qual país. A gente como brasileiro já vai pensar, estou na mão direita, porque eu estou habituado a fazer isso. Mas a verdade é que vai depender de onde é que você está. Se você estiver em um país, lá na Inglaterra, que o reino é outro, a sua mão não vai ser a da direita, vai ser a da esquerda. E é assim que a gente deve pensar acerca do reino de Deus. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. A gente não pode permanecer na mesma via que a gente estava. A gente está na contramão do mundo. E é assim que a gente vai renovar a nossa mente para começar a pensar com o reino. Porque senão vai ter colisão, vai ter coisas ruins na nossa trajetória, amém? Então o melhor é estar afivelado, estar pronto no caminho, mas sabendo para onde nós estamos indo e da forma certa. Então se você estiver nesse carro, você tem que prestar atenção para a via que você está, amém? E é isso que a gente vai estar falando hoje sobre esse assunto muito importante, que a gente precisa renovar a nossa mente para pensar ele conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? E é interessante que hoje a gente vai estar falando sobre esse reino. Nós estamos falando do reino do amor de Deus. E esse reino, ele tem um rei.
E esse rei é Jesus, nosso querido e amado Jesus. Ele é o rei que deve reinar nas nossas vidas. E é interessante o que Deus fala, ou o que Deus fez acerca desse rei. Se você abrir em Filipenses, no capítulo 2, a gente vai ver o que Deus fez com esse rei do nosso reino. Filipenses 2, no capítulo 9 fala, no capítulo 2, versículo 9 fala: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o rei do nosso reino. Esse é o rei que é exaltado e glorificado sobre toda a humanidade, todo o planeta, todo o universo. E sabe o que é interessante desse reino? Esse rei é servo. Esse que é exaltado, esse que tem um nome acima de todo nome. Nesse reino de amor, o rei é servo. E a gente tem que pensar e lembrar que a gente tem que estar na pista correta. Porque no mundo natural não vai fazer sentido um rei ser servo. Nunca vai fazer sentido um rei estar numa posição de escravo, de abaixo. Mas no reino do Espírito é assim que funciona. Amém? E é por isso que a gente está aqui para renovar a nossa mente. Para não pensar conforme o mundo, mas para pensar conforme Deus pensa. Amém? E é interessante que quando a gente pensa como o rei que é servo, que é o nosso Senhor Jesus, a gente só precisa voltar a alguns versículos anteriores. Amém, glória a Deus. A gente só precisa voltar a alguns versículos anteriores para a gente compreender o que esse rei que é exaltado, ele fez como servo. Se a gente for nos versículos anteriores de Filipenses, lá no versículo... Amém. No versículo 5 vai falar: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É isso que a gente está fazendo, alinhando o nosso pensamento para o mesmo jeito que a gente deve pensar com Cristo Jesus. Estamos na pista certa, amém? Amém. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou. Esse é o rei. Uau! Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nas lentes do mundo, não vai fazer o menor sentido um rei se humilhar, um rei tomar a forma de servo, se esvaziar e ser obediente até a morte. Nessas condições, realmente é loucura para o mundo, mas é sabedoria de Deus, amém? Isso foi o que o mais alto do reino fez para a gente. Ele se colocou nessa posição de escravo, de abaixo, de servo, porque ele era igual a Deus. Mas ele não pegou essa posição como algo que deveria se apegar, mas se submeteu à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso me esvaziar, eu preciso me humilhar, eu preciso ir até a morte de cruz. Esse é o meu lugar, um lugar de sujeição. Amém? E é por isso que a gente está aqui para justamente ver essas leis que funcionam nesse país, amém? E uma dessas leis é a lei da exaltação e da humilhação. Acho que eu estou indo certo. Amém. E essa lei que a gente tem no nosso reinado, a gente tem que prestar atenção nela, porque é nela que vai ser regido aquilo que nós estamos vivendo aqui, nesse reino de amor. Amém? E essa lei, ela fala o seguinte, lá em Mateus 23, o nosso código penal, o nosso código que vai dizer como a gente deve viver nesse reinado, vai falar o seguinte, nas palavras do rei desse reinado: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. O maior, o rei, se tornou servo, em figura humana para servir a humanidade. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa é a lei do reino do amor.
Aquele que quer se exaltar, ele está indo diretamente lá para baixo, se humilhando, porque você não se exalta. Mas quem te exalta é o Senhor, aquele que está acima de você. E quando você se humilha, aí sim você é exaltado. Não para a sua glória, mas para a própria glória do Rei, do Filho do seu amor. Amém? E é esse o lugar que a gente deve estar. E é por isso que fala lá em Provérbios, eu ainda vou acertar até o final. Lá em Provérbios 15, 33 fala: o temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade, onde está essa submissão, ela antecede a honra. Primeiro, a humildade, para depois vir a honra. Foi isso que Jesus fez. Primeiro ele veio humilde, para depois ser honrado pelo Pai. Essa é a ordem de Deus, amém? E essa é a ordem que a gente deve estar. Porque como a gente viu nos cultos passados, que foram muito edificantes, e eu te aconselho, caso você não tenha o privilégio de estar aqui com a gente nas quintas anteriores, vá no YouTube para a salvação da sua vida e assista, porque foi muito precioso e me ensinou muito e limpou as minhas lentes, para eu enxergar de acordo com o reino, amém? Porque nós aprendemos que esse lugar de submissão é um lugar de proteção. E é bom estar protegido nesse reino, amém? E hoje a gente vai estar falando mais sobre a submissão que alcança vidas. A gente vai ver como é que as vidas foram alcançadas através da submissão de Jesus. E como ela deve ser alcançada pelas nossas vidas também, amém? E é interessante a gente começar falando sobre algumas definições de submissão. É claro que nas quintas passadas você vai ter uma ótima explicação. Eu só vou chover um pouquinho mais numa olhada para a gente ficar bem fértil, amém? Eu acho muito interessante lá no livro da Rosana Lira que ela fala o seguinte, que submissão é estar pronto para fazer não apenas aquilo que é sua vontade, mas o que Deus quer. Em outras palavras, outra definição que eu achei bem interessante é ceder. Não é minha vontade, mas você cede à vontade daquele que tem a vontade superior sobre a nossa, que é boa, perfeita e agradável. Impossível ser melhor do que isso, não é não? E olha só, ele fala que é ceder voluntariamente. É justamente esse coração voluntário, disposto, submisso, que vem a parte de submissão que a gente viu nas quintas anteriores. E espontaneamente, não é por pressão, mas é de forma espontânea, a vontade de alguém. E é interessante a gente olhar isso na perspectiva de Jesus. Se a gente for lá em João 6,38, fala o seguinte: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade. Jesus tinha vontade. Jesus não era marionete de Deus. Ele não era controlado. Jesus, você vai fazer isso, isso, aquilo. Ele tinha uma vontade. Mas ele sabia de que a submissão é algo precioso no reino de Deus. E ele cedia a sua vontade à vontade daquele que é maior. Então aqui está mostrando de que Jesus, não é que Jesus não tinha vontade. Ele tinha, mas ele afirmava, eu não desci com essa missão para ser a minha missão, mas para me submeter a uma missão maior e fazer a vontade do meu Criador. Amém? E aí, por isso que ele fala sobre essa questão da vontade. E é interessante também a gente ver quando ele ensina lá em Mateus 26, sobre a posição que ele se colocava diante do Pai. Mateus 26, no versículo 39, fala: indo um pouco mais adiante, Jesus estava no jardim do Getsêneme, estava prestes a entregar a sua vida, dar um ato de obediência, mas antes desse ato de obediência, tinha um coração submisso, tinha uma entrega dentro de si para se fazer. Antes da gente ver aquela cruz e Jesus pendurado, um sacrifício grande, existia uma renúncia no seu coração, abrir mão da sua vontade. E é isso que mostra aqui. Indo um pouquinho mais adiante, prostrou-se. Qual é a posição de alguém que se prostra? É se humilhar, é se diminuir, é se colocar abaixo. Com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, não a minha vontade, porque a minha vontade é afastar esse cálice, mas a submissão fala para eu ceder a minha vontade e escutar a vontade do Deus que é maior.
mas assim como tu queres. E acontece que a gente pula alguns versículos e ele faz isso uma segunda vez. Quer dizer que foi difícil, não é não, irmãos? Eu acho isso bom, porque às vezes eu fico pensando, gente, às vezes, né, a minha vontade é tão forte, e você fala, deve ser só comigo. Foi com Jesus também. A segunda vez, ele precisou espremer um pouquinho mais e falou, no 42, e retirou-se outra vez para orar, buscando o Pai, buscando a vontade dele. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E às vezes a nossa carne vai falar, poxa, mas a minha vontade não é tão ruim, não é tão horripilante, por que eu não posso seguir ela? Mas espera, o que Jesus fez? Ele submeteu à vontade. E foi algo que ele precisou renunciar. E é isso que às vezes a gente vai encontrar na nossa vida, mas que vai valer muito a pena. Pelo menos eu fui cansado por essa obediência e essa submissão que me alcançou não a mim, mas a muitos outros. Essa é a submissão que alcança vidas. E não é diferente com as nossas vidas também. Amém? E agora a gente vai estar vendo justamente um princípio fundamental da submissão. A humildade. A humildade que se encontra no coração submisso. Porque se alguém tem um coração submisso, não é difícil ter humildade, mas humildade é parte vital dessa pessoa. E é isso que nós encontramos com Jesus. É interessante que naqueles tempos antigos não existia carro, amém? A gente começou falando de carro, mas queria informar que antigamente não tinha. E o meio de transporte era o nosso conhecido pé. É isso mesmo, o pé que vai para lá, volta para lá. E não tem asfalto naquela época. Então a gente vai andar o quê? De sandália, vai entrar aquela poeira grossa, feia, a pessoa vai andar várias distâncias, e aí você vai chegar na casa da pessoa com aquele pé, né, irmão? Chega da vergonha, você fala, vixe, como é que eu entro? E é por isso que naquele tempo, eles tinham o costume o quê? De lavar os pés, porque justamente era uma das partes mais desonrosas, mais sujas, mais contaminadas, que a pessoa andou por todo canto. E o que o rei desse reino, ele ensinou pra gente? Lá em João 13, fala justamente sobre o que ele fez com essas impurezas, com essas imundícies que a gente andou pelo mundo todo pegando. Ele lavou. E é interessante que para você se colocar numa posição de lavar os pés, é preciso que você se prostre. E é isso que o rei fez. Diante dos seus discípulos, ele se prostrou. Não faria o menor sentido, mas é isso que ele faz. E sabe, esse ato de obediência que ele quis ensinar para os seus discípulos, ao se prostrar, ao se colocar no mais sujo, com os pés daqueles que ele amou, ele estava mostrando, olha, eu estou fazendo isso para mostrar com seus olhos, mas eu fiz isso quando eu desci lá do céu. Eu fiz isso quando eu me humilhei e me esvaziei. Vocês não viram com os olhos de vocês, mas é isso que eu estou mostrando com os olhos agora. Porque quando eu me esvaziei, eu era igual a Deus. Mas eu não peguei isso como usurpação própria, como orgulho. Mas eu coloquei diante do meu Pai. E sabia que essa submissão ia alcançar vidas. Então, meus discípulos, eu estou no nível dos pés de vocês. Da imundície, da sujeira que vocês carregaram no mundo. Mas eu não estou aqui para condenar. Eu estou aqui para limpar os seus pés. Essa é a posição de humildade de Jesus. Ele sendo rei. Imagina como constrangedor, irmão. Jesus chegar aos seus pés e falar, pode deixar que eu vou lavar. Foi isso que ele fez com os nossos pecados. A imundície do pecado estava sobre nós, mas ele não considerou isso como algo de afastar, mas algo para trazer para perto e perdoar e lavar. Foi isso que ele fez na cruz. E ele só estava mostrando para os discípulos de uma forma clara e nítida. Ei, limpa as lentes. Eu fiz isso quando eu desci do céu. Só estou continuando mostrando aqui nos seus pés. Essa é a posição do rei. Quanto mais nós. Às vezes a gente pode pensar, tudo bem, eu me ajoelho para Jesus. E ajoelhar diante de uma autoridade como coração submisso. Não como forma de idolatria, irmãos. Eu estou falando aqui, mas justamente esse coração. Porque aquele que não viu a Deus e diz que ama a Deus,
não está fazendo certo. Aquele que não se submete às autoridades que foram colocadas, não está se submetendo a Deus. Porque a gente aprendeu que a submissão verdadeira vem daquele que está lá em cima. Por isso que essa posição que nós estamos de submissão, não é para nos humilhar, mas é porque nós estamos na posição certa, de que o Rei fez a mesma coisa por nós. Amém? Essa é a posição do Rei Jesus. E essa posição que nós podemos ter com eles. E quando a gente fala sobre sujeitar-vos uns aos outros, essa é a posição do reino do Filho do seu amor. Amém? E é isso que eles nos ensinam. E uma história que constrange o meu coração e me mostra que a humildade é a chave. Amém? É justamente lá em Lucas 7, que fala sobre uma mulher que lavou os pés de Jesus, antes mesmo dele ensinar para os seus discípulos para lavar os pés. E essa mulher não era bem vista pela sociedade. Tinha duas pessoas juntos com Jesus naquele momento. Um fariseu, um cara religioso que conhecia a lei, que era um cara que podia, fazia na sinagoga, era um cara estufado. Um cara que conhecia a palavra de Deus, a lei de Moisés e tudo que há nela, a Torá. Esse era o fariseu. E ele convidou o quê? Jesus para vir na minha casa. Aliás, eu sou o quê? Fariseu, né? Então, Jesus, chega aí na minha casa, vamos jantar junto. Mas no mesmo lugar existia uma mulher, na mesma cidade, na mesma região, existiam dois corações. O outro coração não era bem visto. Era uma prostituta, era uma pecadora, uma contaminada, perto do santo dos santos, dos reis dos senhores. Essa pecadora não pegou esse título para si. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava naquela casa. O que ela fez? Pegou um perfume caríssimo. O que eu tenho mais de precioso aqui? Eu vou me encontrar com Jesus. Ele está naquela casa. Como eu poderia me prender àquilo que eu sou? Não, eu preciso ir até o Jesus. Deixa eu pegar o que eu tenho de melhor. Chegando até o Jesus, o que ela fez? Ela se colocou naquele lugar de se abaixar e lavar os seus pés, e lavar os pés de Jesus, sabe com quê? Com as suas lágrimas. Essa foi a devoção do seu coração submisso de reconhecer: Jesus está aqui, eu me prostro diante dele. Atrás dele ela se colocou, e chorando sobre os seus pés, ela pegou o seu próprio cabelo para secar aquelas lágrimas que ela lavou os seus pés. E no final ela o quê? Estava beijando aqueles pés, porque ela reconheceu: o Rei está na minha frente, eu pude finalmente conhecê-lo. O que eu posso entregar do meu ser para esse Rei? São as minhas lágrimas, são os meus beijos, são o meu cabelo, todo o meu corpo, tudo aquilo que eu tenho. E eu vou pegar o mais de precioso e finalizar ungindo os pés, a parte mais inferior que eu tenho acesso, porque eu reconheço esse lugar. Esse foi o coração de uma pecadora, mas uma pecadora humilde que reconheceu aquilo que é maior sobre ela. E é interessante que a gente falou que tinha duas pessoas nessa história. Tinha o outro também. Tinha um fariseu, o dono da casa. E é interessante que quando ele vê aquela situação, aquela mulher se colocando naquela posição, ele logo pensou. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, se ele fosse profeta, né? Porque esse Jesus aí nem profeta é. Aliás, eu como fariseu na sinagoga conheço a cidade. Se ele fosse profeta, né, ele saberia quem nele está tocando. Quem é essa mulher que está tocando em Jesus? E que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. Esse foi o pensamento do fariseu, que tinha grandes títulos, grande orgulho. Essa foi a visão dele. Se ele soubesse mesmo... Porque afinal ele não é o rei, né? Ele não é o Messias. Mas se ele soubesse, até eu sei que ela é uma pecadora. Mas olha só, o que ele fez com Jesus? Diminuiu. E ele colocou o quê? Se exaltou diante daquela circunstância. Porque ele pensou: eu sei quem é essa mulher. Jesus nem sabe, está se colocando nesse lugar. E ele falou o quê? Ele está deixando até tocar. Nossa, Jesus não sabe de nada. Mas ainda bem que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele dá uma liçãozinha, porque aquele que é exaltado, se exalta, será humilhado.
E é interessante que ele fala justamente na continuação da história. Ele falou o seguinte, olha, explicando para as pessoas que estavam na mesa, olha, essa mulher aqui que vocês estão vendo, ela fez tudo isso que vocês viram. Mas sabe, quando eu entrei na sua casa, você nem me deu água para lavar os pés. Nem isso você ofereceu na sua casa. Você também nem me saudou com um beijo ao chegar. Ela aqui beijou os meus pés. Você nem ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela pegou o seu perfume precioso e jogou aos meus pés para reconhecer que eu sou ungido de Deus. Você, com o seu orgulho, ficou nessa posição de me questionar se eu era mesmo profeta. Ela reconheceu e se colocou nesse lugar de submissão. E sabe o que ela fez? Ela foi perdoada. Ela recebeu o melhor que ela tinha para receber de Jesus, o perdão dele. E é por isso que ele fala, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, apagados. Essa dívida terrível que ela tinha, cancelado. Não tem mais. Pelo que ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você não me reconheceu, mas você deixou o orgulho dominar. E é interessante que a gente precisa ver isso, porque o que acontece? O orgulho, ele esconde rebeldia. Mas como fariseu, é claro que não, ele estava na sinagoga, ele conhecia. Deus conhece o coração. Não as práticas que o mundo pode ver com os olhos, mas as práticas do seu coração. E a submissão começa no coração. E é esse lugar que ele começou a criar esse orgulho. E a gente sabe que Lúcifer foi essa pessoa, não é? E a gente sabe as consequências dele. E foi esse lugar que surgiu o orgulho dessa pessoa de pensar, quem é esse daí que pensa que é profeta? E é por isso que a gente deve ter esse zelo para justamente nos voltar e falar, não, calma, deixa eu alinhar a rota, o reino é aqui, eu me submeto porque eu sei que é proteção, eu sei que é um lugar seguro para eu estar. E é importante a gente nos atentar a isso, porque Deus fala com o povo de Israel algo muito importante, sobre essa rebeldia que ele estava vendo no coração dos seus filhos, e ele trouxe uns consertos para os seus filhos. Falando o seguinte, lá em Isaías 65, no versículo 3. Naquele tempo, Israel estava desobedecendo, estava idolatrando, estava fazendo coisas que não eram de acordo com o coração de Deus, mas estava pensando, mas eu estou servindo Deus, né? De alguma forma eu estou. Não, a gente precisa alinhar o nosso coração. E é isso que ele fala com o povo de Israel, lá no capítulo 65. Todo dia estendia as mãos do Senhor estavam estendidas sobre o povo. As mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Por isso, alinhar o nosso pensamento conforme o pensamento de Cristo, para a gente não ter os nossos próprios pensamentos. Quem pensa que esse mas eu sou... E não sou não, o rei deixa eu me submeter, deixa eu me colocar. Essa posição que a gente deve alinhar os nossos pensamentos. No 3 ele continua, é um povo que de contínuo me irrita abertamente. Uau! Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. Eles estavam fazendo tudo que era contrário à sagrada lei, porque eles estavam fazendo de qualquer jeito. E ele continua falando o seguinte, é um povo que diz, fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Uau, olha o orgulho nesse coração. O orgulho esconde rebeldia. Eles se achavam que eram santos além das outras pessoas pelas suas práticas corretas. Mas isso não revelava o seu coração. O seu coração não estava submisso ao Senhor, mas estava um coração rebelde. E é por isso que eles diziam, fica aí, nem trisque em mim. Jesus está sendo tocado por aquela pecadora. Nossa, ele nem sabe o que está fazendo. Nem trisque em mim essa pecadora, eu sou muito santo.
Esse é um cuidado que a gente deve ter, de não colocar a graça de Deus como um motivo de orgulho contra as pessoas. Porque a submissão, ela alcança vidas. E na submissão está a humildade. Se nós não tivermos humildade, nós não vamos poder alcançar as vidas. Aquele fariseu estava descartando aquela mulher. Mas Jesus, ele não descarta. Mas ele pega os pés, lava e traz de novo. Isso se chama graça. E é isso que ele fez comigo e com você. Amém? E é interessante que, assistindo uma ministração do Humberto, ele fala o seguinte: pense como Deus pensa, para você amar como Ele ama. A gente precisa pensar como Deus pensa, para a gente poder amar como Ele ama. Porque se a gente não tiver humildade, eu não vou amar como Ele ama. Eu não vou me colocar na posição mesma que Ele se colocou. A minha humildade vai me colocar na posição que Deus fez por mim, através de Cristo Jesus. E essa posição de humildade que eu devo me colocar. Eu não vou perdoar como Ele me perdoou, sem a humildade dentro de mim. Porque a humildade, ela vai reconhecer: uau, eu também estava nessa posição. Eu também estava lá embaixo. E para alcançar o próximo, eu não vou ter um coração orgulhoso. Nem toque em mim porque eu sou santo demais. Mas vou reconhecer: uau, você está sujo, eu também estava. Mas teve um cara que veio aqui e lavou os meus pés. Ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou, e agora hoje eu estou limpo. Não porque eu fiz alguma coisa, mas foi porque Ele fez na minha vida. Você também quer ser limpo? Tem a mesma graça para você. A mesma graça que me foi concedida também é concedida a você. Essa é a posição dos filhos de Deus. Se colocar e se lembrar. Porque se a gente sair dessa graça, a gente vai para um pensamento próprio de orgulho. Mas, Júlia, são as minhas muitas horas servindo a igreja local. São as minhas muitas horas orando em voz alta. Jesus já advertiu sobre esse povo que fazia para aparentar, para computar, acreditar nessas pontuações a sua muita santidade. Mas a santidade começa no coração. E o coração, quem vê é Deus. E é esse lugar de voltar para a graça e lembrar: uau, eu também estava lá. Uau, eu saí dessa posição. Não fui eu que me exaltei, mas Ele que me elevou, porque eu me humilhei. E é esse mesmo lugar que outras pessoas estão, com seus pés sujos, mas ninguém para mostrar a água da vida. Porque às vezes eles estão pensando: eles estão muito sujos, né? Eu sou santa. Como é que eu posso me achegar até eles? Tem tantas outras vidas preciosas. Esses estão muito sujos. Mas sabe, Jesus, ele se assentou com os pecadores. As pessoas falavam: ele está sentado lá? Se ele é santo, como é que ele está com os pecadores? Porque ele sabia que ele estava sendo a água naquele lugar. E é esse lugar que nós temos que estar. Nós não somos a água que lavamos esses pés, essa contaminação, mas nós carregamos essa água. E nós não somos represas. Nós não somos essas represas. Mas existe um clamor lá fora de vidas que estão com seus pés sujos, mas nem sabem que tem água para lavar. Nem sabem que essa água é de graça. Estão pensando que precisam dar muitas caminhadas, muitas coisas para fazer e ganhar a sua salvação, ganhar a sua limpeza. Mas não, Ele fez de graça. E Ele estava só mostrando: esses pés lavados são os meus sangue que foi derramado naquela cruz. Um sangue tão precioso, mas é um sangue que compra toda a humanidade. Porque o preço de uma vida é muito precioso para mim. E é essa água dentro de nós que estamos carregando. Então que nós não podemos pensar: sou muito santo para me contaminar com aquela pessoa. Existe a santidade que nós devemos nos santificar e afastar das coisas do pecado. Mas não do pecador. O pecador, ele precisa das águas que fluem dentro de nós. O pecador, ele precisa da compaixão. Porque se a gente pensar como Deus pensa, nós vamos amar como Ele ama.
E esse amor já foi derramado dentro de nós. E ele vai alcançar as outras pessoas em contextos mais desfavoráveis e desconfortáveis. A gente precisa ser humilde para querer estar numa posição de querer lavar os pés dessas pessoas. Deixa eu te falar, irmão, é desconfortável. Não é confortável ficar prostrado, os pés sujos, mas vale muito a pena, porque é uma vida que está sendo ganha para o Senhor. É uma vida que está sendo cheia da mesma forma que eu recebi, porque é a mesma posição que eu estava. Isso só faz me lembrar aquilo que Cristo Jesus fez por mim. Quando eu me coloco nessa posição de prostrar, eu só consigo pensar, Ele fez por mim. Ele fez primeiro, antes da criação do mundo, Ele já derramou o seu sangue em favor dos seus, para que nenhum fosse perdido, mas todos fossem achegados. Uau, como é bom ser igual a Jesus, estar na mesma posição. Pai, você me considera digna de estar aqui como o Rei fez, lavando os pés dos outros, para que os outros possam ser purificados dos seus pecados, não porque eu tenho poder, mas porque o poder, o domínio, a honra e a glória é do Senhor Jesus. Eu sou apenas um instrumento, porque eu aprendi com o exemplo que Ele é. Ele não falou, Ele fez e falou. Esse é o Rei do nosso reino. E esse lugar é um lugar desconfortável para a carne. Dói. Mas isso é submissão. Ceder voluntariamente e espontaneamente à vontade de alguém. E à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Essa vontade que me alcançou, essa é a graça que me alcançou. E essa é a graça que precisa alcançar outros em contextos mais desfavoráveis possíveis. Amém? É constrangedor, né, irmão? Uau! E uma frase que eu achei bem interessante, que fala que a chave para um coração humilde é saber que não é sobre você. Não é sobre mim. Ah, Júlia, mas eu sou muito boazinha, eu estou fazendo grandes coisas naquele lugar cheio de pecadores. Não é sobre você. Não é sobre você. Mas é sobre Ele. É sobre Ele. E é sobre Ele. Essa é a chave do coração humilde. Não é sobre mim, mas é sobre Ele. Amém? E é isso que a gente vê quando a gente está falando dessa posição de submissão. Essa posição de humildade, vai vir a graça. É justamente o que fala lá em 1 Pedro 5, no versículo 5, que diz: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade, no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. A gente leu lá em Isaías que a mão do Senhor estava estendida para o povo, mas era para o povo rebelde. Porque quando a gente reconhece a poderosa mão de Deus, como servos dele, a gente se submete a essa vontade. Porque através dessa posição, graça é concedida. Graça é concedida. Da mesma forma que foi concedida àquela mulher, a posição dela de se prostrar e reconhecer, concedeu graça, favor imerecido, capacitação. E é isso que nós temos e precisamos despejar por aí. É interessante um livro que fala bastante sobre a graça, que é o DNA de Deus, de Tony Cook. Ele fala o seguinte: se o nosso entendimento da graça de Deus não nos torna mais devotos e humildes, então provavelmente não a entendemos tão bem quanto pensamos. Porque a graça, ela não estufa o peito, como o fariseu, mas ela reconhece, se esvazia e fala: não fiz nada, só recebi esse favor. Não fiz nada,
eu não tinha nada a oferecer, vocês esvaziam, vou entregar o quê? Não tem nada para oferecer. Mas na verdade ele já fez o pacote completo. Essa é a posição de humildade. E aí é derramada a graça de Deus. E a gente não pode desperdiçar essa graça conosco mesmo, mas saber que está disponível para todos aqueles que se achegarem. E é por isso que a gente está aqui vendo sobre a submissão que alcança vidas. A submissão de Jesus que alcançou as nossas vidas. E a nossa submissão de se colocar na mesma posição que ele estava, para continuar alcançando vidas. Porque a gente começou a ministração falando sobre Jesus estava cedendo à sua própria vontade, que ele tinha uma vontade, né? Se ele estava cedendo à sua vontade, qual era a vontade que ele estava fazendo afinal? Lá em João, no capítulo 6, fala qual era a vontade que ele estava se colocando debaixo. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade que Jesus se colocou debaixo. Essa é a vontade que nós temos também estar avivados no nosso coração. É saber de que nenhum pode se perder, mas que todos possam encontrar aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, aquele que deu a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. A vida eterna está disponível. Quem serão esses mensageiros que irão anunciar? Para que essa vida possa ser colocada nesses corações preciosos. E é isso mesmo que Jesus ele faz quando ele está aqui na terra. Ele mostra que essa vontade, essa submissão, ela alcança vidas, e esse é o objetivo da submissão. Lá em Mateus 20, fala o seguinte: pelo contrário, Jesus falando, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. E para que ele veio servir? E dar a sua vida em resgate por muitos. É alcançar vidas. A submissão de Jesus foi para servir as pessoas e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse era o alvo do coração de Jesus. Ao se esvaziar, ao se diminuir, ao se colocar nessa posição inferior, sabendo de que não era humilhação, mas era para a glória de Deus, para que Ele fosse exaltado e conhecido sobre toda a terra. Esse é o lugar. E é isso que outros discípulos continuam fazendo. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele fala: porque embora seja livre de todos, eu, Paulo, fiz-me escravo de todos. E a gente teve uma ministração 2 domingos atrás, falando justamente essa posição de escravo, de servo. Se você não assistiu, assista e aprenda essa posição que Deus se colocou, e aqui que Paulo está falando que ele se colocou. Fiz-me escravo de todos. Para quê? A fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Eu me coloquei nessa posição para ganhar vidas. Eu era um homem livre, mas me fiz de escravo, de servo, de judeu, de gentil. Qual era a posição que precisava estar? Eu me submeti a ela, para que o máximo, um número maior de pessoas pudesse ser alcançadas. Porque a minha submissão de ser escravo aqui na terra, ela vai alcançar muitas vidas. Não porque eu alguma coisa, mas é porque Ele. É porque Ele fez em mim. Você também pode receber disso na sua vida. É isso que Paulo fez. Esse lugar que Paulo se colocou. Um coração humilde, de independente o que fosse preciso fazer,
a sua própria vontade, ele já tinha cedido espontaneamente, voluntariamente. E ele se colocou como escravo, para justamente ganhar o máximo de pessoas possíveis. E essa posição que nós devemos estar nesse reino, amém? Lá em Filipenses também fala sobre essa posição que a gente deve estar. E é interessante que essa posição, ela não olha para si, mas ela olha para o outro. Quando a gente pensa sobre essa humildade, a gente também pode pensar lá em 1 Coríntios 13, que fala que o amor não é orgulhoso. Ele não procura seus próprios interesses. Esse amor é humilde. E é justamente o que fala lá em Filipenses 2. Aquele versículo que a gente começou falando da posição de Deus, ele começa falando o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Por isso que essa posição que a gente se coloca é uma posição de enxergar o outro. Ao se submeter e querer lavar os pés dos discípulos, Deus estava mostrando: faça isso e você vai ver a necessidade dos outros. Qual a necessidade dos outros? Uau, esse pé está muito sujo, mas eu só consegui ver porque eu me coloquei nessa posição de submissão. E assim você não vê o seu próprio pé, mas você vê o pé dos outros, porque você sabe que o seu pé foi lavado por Cristo Jesus. E você se atenta à necessidade dos outros, amém? E tudo isso que a gente falou, ele pode ser resumido do começo do que a gente está falando. Tudo isso que a gente tem é para a glória de Deus. Se a gente for ver a humildade, a submissão que Jesus teve, tudo foi para a glória de Deus. Mas Júlia, ele se humilhou, ele se colocou, não foi para a própria glória de Jesus? Na verdade, não. Jesus, ele mostra para a gente que tudo aquilo, toda a autoridade que ele está recebendo, vai voltar para Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, fala o seguinte: 1 Coríntios 15 fala: então virá o fim, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus. Jesus, ele vai entregar o reino. Ele não está conquistando para a sua própria glória, mas ele vai entregar tudo aquilo que ele conquistou, aquele que está acima de tudo, Deus. É esse que ele vai entregar o reino. O Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Então Jesus tem debaixo dos seus pés toda essa autoridade. Ora, quando ele diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Jesus está abaixo, ele está nessa submissão a Deus, que tudo submeteu a Cristo. Afinal, quem deu foi Deus. E Jesus reconhece essa posição e por isso ele vai apenas devolver o reino a Deus. Essa é a posição do rei que é servo no nosso reino. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Deus é o propósito disso. Deus é glorificado através da vida de Cristo Jesus e deve ser glorificado na nossa vida. Porque se a glória que Jesus recebeu não foi para Ele, mas Ele está entregando de volta àquele quem deu essa glória, Deus o Pai, quanto mais a nós. Amém? E o último versículo que eu gostaria de ler está lá em Filipenses, no capítulo 2, que foi justamente o versículo que a gente começou, falando que Deus exaltou Jesus à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas tudo isso não é para a glória de Deus.
Toda essa atitude não é para a glória própria de Jesus, mas é para que a glória seja de Deus Pai. Jesus assumindo uma posição de humildade, de reconhecer que não foi Ele, mas foi Deus, o Pai, e Ele está debaixo dessa posição. Quanto mais nós, que devemos devolver toda essa honra, essa glória a Deus Pai, que nos comprou com um alto preço, favor imerecido. Essa é a posição que nós temos, e essa posição que nós podemos nos lembrar e nos colocar ao servir uns aos outros, porque a submissão, ela alcança vidas, da mesma forma que as nossas vidas foram alcançadas pela submissão de Jesus. Amém?